Olá, você que nos assiste a mais uma edição do BNews Entrevista, hoje aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto Vasconcelos, vai falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário hoje, tanto do Sindicato dos Bancários quanto do cenário político, as reformas que estão no Congresso Nacional, propostas pelo governo de Michel Temer. Vamos falar também sobre Lava Jato, o impacto disso na vida política dos cidadãos e vamos iniciar um pouco falando já dessa paralisação, a greve geral que está agendada aí para o final desse mês, que é contra a reforma trabalhista e previdência, exatamente isso? É isso mesmo. Olá a todos que nos assistem aí do Bocão News. É um prazer novamente voltar aqui para conversar com vocês. Realmente nós estamos programando uma paralisação, que é uma greve geral, no próximo dia 28 de abril, uma greve de todas as categorias de trabalhadores no Brasil, que tem por objetivo enfrentar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a terceirização. Não podemos aceitar calados o desmonte dos direitos que o governo Temer está proporcionando aos trabalhadores. A corda não pode quebrar sobre o lado dos mais fracos. E não vamos assistir isso calados. Por isso, todos os cidadãos, aqueles patriotas, os que amam o país e os que defendem os direitos da maioria da sociedade, estão convocados para, no próximo dia 28, engrossar as fileiras das manifestações, das paralisações, para a gente poder dar uma resposta contundente a esse Congresso Nacional que tem interesses econômicos poderosíssimos e ao próprio governo Temer, que colocou no alvo os trabalhadores. Ao invés de atacar a crise fiscal a partir de uma discussão sobre o endividamento da União, que é proporcionado principalmente por causa da rolagem dos juros da dívida pública, o governo preferiu atacar os mais pobres. Então ele quer atacar os aposentados, quer atacar as mulheres, elevando a idade para a aposentadoria, quer atacar a CLT. Inclusive, é bom que todos saibam, a reforma trabalhista pode ser votada a qualquer momento. E um dos itens da reforma prevê até mesmo jornada de trabalho de 12 horas diárias. É isso mesmo, cidadão. Até 48 horas semanais de jornada de trabalho. Então o mundo todo está debatendo redução da jornada de trabalho e o governo Temer quer ampliar a jornada. Sem falar na terceirização que já foi aprovada, que aniquila as categorias, aniquila as convenções coletivas. O terceirizado ganha em média 27% a menos do que um trabalhador contratado diretamente pelas empresas. São as maiores vítimas de acidentes de trabalho e mortes no local de trabalho. São trabalhadores que não têm os mesmos direitos previstos em convenções coletivas. Então a terceirização, na prática, ela pode desestruturar o mercado de trabalho. O Bradesco já anunciou, todo o seu setor de tecnologia vai ser terceirizado. Ele demitiu todo mundo, aprovou a lei, o Temer sancionou a lei, publicou no Diário Oficial, no dia seguinte, automaticamente o Bradesco já demitiu todo o setor de tecnologia lá em São Paulo e substituiu por mão de obra terceirizada. Essa é a realidade que eles querem impor para toda a população e nós não podemos aceitar, por isso, 28 de abril, o Brasil vai parar. Muita gente, a gente viu muita cobertura, até jornalística, durante as outras paralisações que tivemos contra essas mesmas reformas, que optaram por uma cobertura de o trânsito está congestionado, esses protestos são capitaneados por partidos políticos ou por centrais sindicais. Qual a sua avaliação sobre isso? A narrativa consegue chegar ao cidadão comum? O que está faltando para que esse caldo seja engrossado pela população em geral, para que ela perceba que ela também está sendo afetada, atingida por essas reformas? Excelente pergunta. É muito desigual realmente a disputa da comunicação. Enquanto a gente conversa com uma quantidade enorme de trabalhadores, somente a Rede Globo de televisão consegue manipular milhares de pessoas, apresentando a sua versão para os fatos. E você está corretíssimo. A versão que passou na grande parte da imprensa é somente a versão do transtorno do trânsito, ou do banco fechado, ou da escola que não funcionou. Nós precisamos entender que esse momento é um momento decisivo da história do país. A paralisação ela não acontece por acaso. Ela acontece fruto de uma organização coletiva de diversas categorias que estão entendendo que não há alternativa para barrar os retrocessos, senão parar o país para demonstrar a insatisfação dos trabalhadores brasileiros contra essas reformas. É óbvio que a gente sabe que movimentos como esse sempre trazem transtornos. É natural que aconteçam. O que nós não podemos aceitar é que isto seja o principal, em que a pauta dos protestos e das manifestações elas não sejam colocadas em debate e que seja colocado apenas o viés do transtorno. A gente acredita muito, eu tenho circulado e conversado muito nas agências bancárias, em bairros populares. Nós estamos fazendo um processo de educação popular para ensinar e para explicar às pessoas o que é que significam essas reformas. E a gente tem tido, assim, muito resultado positivo. Cada vez mais pessoas
percebem as ameaças que estão acontecendo no cenário político brasileiro que afeta o dia a dia das pessoas. E isso faz com que mais gente se revolte, porque eu vou lhe contar, eu fico assim indignado com essas propostas. Eu sou professor de Direito Previdenciário há 11 anos. Eu estudo a questão da Previdência. E o argumento que o governo tem levantado para fazer a reforma da Previdência é um argumento falso. O argumento de que existe um déficit na Previdência. É bom que o cidadão que está nos ouvindo aqui saiba que, na verdade, o orçamento da Seguridade Social desses últimos anos todos ele foi superavitário. Mas por que o governo diz que tem rombo e que tem um déficit, que precisa fazer a reforma? Porque existe uma maquiagem contábil. O governo não repassa tributos importantes como contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, para o orçamento da Seguridade Social. Ao mesmo tempo, o governo anistiou, deu isenção para grandes empresas não pagarem contribuições previdenciárias. Só que o governo não repôs isso aí. Ele não colocou novo dinheiro no caixa. Então é óbvio que sem esses recursos desses 3 tributos e sem também a contribuição previdenciária patronal de setores importantes, é óbvio que vai faltar dinheiro. Ao mesmo tempo, o governo não cobra dos principais devedores do INSS. Há bancos nesse cenário, há grandes construtoras nesse cenário e empresas nacionais e multinacionais que estão devendo a Previdência. Então, antes de fazer qualquer reforma que ataque o trabalhador, principalmente o mais pobre, o governo deveria primeiro fazer a reforma sob esse viés de aumento da arrecadação com o fim das desonerações da contribuição previdenciária patronal e também o repasse desses 3 tributos para o orçamento da Seguridade. E para completar, tem algo até pior, porque o governo ele tem um mecanismo chamado de DRU, desvinculação das receitas da União. Então, toda vez que você tem um orçamento da Seguridade, o governo pode retirar 30% de todo o recurso do orçamento da Seguridade para transferir para o superávit primário. O que é que significa isso? É o governo transferindo recursos para honrar os compromissos com bancos e grandes empresas do sistema financeiro. Então, quando a gente está falando que a reforma da Previdência não atende a maioria da população, é porque o objetivo dela é preservar os interesses do Bradesco, do Citibank, do Itaú, em detrimento do interesse do trabalhador rural, da dona de casa, do deficiente, que serão diretamente afetados por essa reforma. Nenhuma reforma passa ou é sancionada sem passar pelo Congresso Nacional. Congresso esse que ontem recebeu mais um baque com a divulgação da lista dos que vão ser investigados pelo STF, do ministro relator Edson Fachin. Como é que você analisa a legitimidade desses representantes desse Congresso Nacional para aprovar reformas como essas que são tão caras à sociedade? Então você tem tanto a reforma previdenciária, a trabalhista, a terceirização que já foi aprovada, você tem a tributária, você tem a política, você tem uma série de reformas e uma série de mudanças em lei que estão sendo aprovadas por um Congresso que está sob suspeita. Não é possível você dizer que ele não está sob suspeita diante de todos os fatos narrados e vivenciados nos últimos anos com a Lava Jato aí e outras operações da Polícia Militar, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Como é que você analisa, você enquanto representante de classe, como é que o senhor analisa essa situação? Esse Congresso tem legitimidade para aprovar essas reformas? Então, excelente. Na verdade, eu concordo contigo. Acho que o Congresso ele não tem legitimidade para aprovar essas reformas, que dependem de um debate maior, de uma discussão mais aprofundada. As propostas têm que ser colocadas na mesa. Eles estão aprovando a toque de caixa. O Michel Temer, por exemplo, ele se aposentou com 53, 54 anos de idade. Como é que ele quer impor idade mínima de 65? Qual é a legitimidade, qual é a moral que tem um governo deste para aprovar uma proposta que o próprio governo e os próprios congressistas não sofreram na pele exatamente as consequências dessa reforma? Então, nós encaramos que o Congresso Nacional paira sobre ele, realmente, que você citou, uma série de investigações acontecendo que envolvem vários parlamentares, ministros, governadores. Nós defendemos que a apuração ela vá a fundo, que nós possamos detectar e pôr fim à corrupção no Brasil, mas temos a clareza e não somos ingênuos de que parte dessa apuração e dessas investigações que envolvem a corrupção, elas decorrem exatamente de um sistema eleitoral que foi feito exatamente para preservar os interesses das grandes corporações. Então, uma grande corporação como a Odebrecht, que financia parlamentar de todos os partidos, quando vai colocar matérias em votação, é óbvio que os interesses dessa construtora, ou de quem quer que seja, o Bradesco mesmo é um dos grandes financiadores de campanha. Então, qualquer empresa que financie campanhas, quem paga a conta pede a música. E assim funciona na política. Infelizmente, eu defendo um modelo em que as eleições elas não tenham mais financiamento privado de campanha. Já acabamos com o financiamento de empresas, o que foi uma grande vitória,
Mas nós precisamos ter um sistema que avance ainda mais. Porque hoje você acabou o financiamento de empresas nas eleições, mas um político rico, que nós não podemos não saber nem de onde vem a origem da riqueza, ele vai lá e se autofinancia na campanha. Já um trabalhador, um trabalhador rural, um trabalhador urbano, qualquer que seja ele, que queira se candidatar, ele já entra na campanha de maneira desigual. Então eu defendo que haja o financiamento público de campanhas. Sai mais barato para o cidadão, porque a gente vai ter clareza com fiscalização, campanhas baratas, campanhas em tons educativos e que nós possamos ter um financiamento igualitário de campanhas, onde as pessoas possam concorrer pelo que defendem e não pelo patrimônio que têm, porque hoje as eleições se transformaram numa verdadeira gincana e essa gincana está prejudicando o Brasil, porque na gincana prevalece quem tem mais condições financeiras acaba, em geral, ganhando as eleições, em detrimento daqueles que podem ter ideias, mas que não têm condições de financiar as suas campanhas. Por isso eu defendo uma reforma profunda no sistema de financiamento das eleições. Acho que assim a gente pode acabar com essa hipocrisia da corrupção eleitoral, porque enquanto houver financiamento privado, ao meu ver, apesar do esforço das operações e da investigação, a raiz do problema ela vai continuar existindo. Certo. Vamos tentar falar um pouquinho mais da sua área, assim, do seu setor, dos bancos, dos bancários, dos trabalhadores e também das agências. Eu queria trazer um outro debate. Nós vimos nos últimos dias, nos últimos meses, muitas agências fechadas no interior, sobretudo, devido a assaltos. Qual o impacto disso na vida do trabalhador do banco e qual o impacto disso na sociedade? Tivemos um exemplo recente em João Dourado. Então a pessoa que tem que receber o dinheiro, tem que ir na agência, a agência fechou, não vai abrir por falta de segurança. O cara tem que ir para outro município, tem que se deslocar. E o trabalhador que trabalhava ali, como é que funciona isso? Tanto da perspectiva do trabalhador da agência, quanto da perspectiva da sociedade que vai até aquela agência. Como é que está isso? E qual é a interlocução, a discussão? Como é que vocês estão conduzindo essas negociações? Essa situação da segurança, ou aliás, da falta de segurança, nos preocupa muito, né? Eu particularmente fui vítima já, quando eu trabalhava na Caixa de Simões Filho. Em 2004, eu presenciei 3 assaltos na agência. A agência ficava na beira da estrada e, na prática, era um convite ao assalto. E as medidas adotadas pelo sindicato à época fez com que a agência mudasse de lugar. Nós estamos muito preocupados com esse assunto. Já estive com o governador do estado, estive com o presidente da Assembleia Legislativa, o anterior, estive também em várias câmaras municipais apresentando projetos de lei que podem aumentar mecanismos de proteção e de segurança, também com o comandante-geral da PM, secretário de Segurança Pública e estivemos também com a FENABAN, com a Federação Nacional dos Bancos. Nós defendemos que haja uma conjugação de esforços entre bancos e poder público. Os bancos são responsáveis também pela segurança. Eles podem auxiliar a polícia na investigação, no enfrentamento, com medidas simples. Nós estamos lutando para que todas as agências bancárias do Estado tenham câmeras, não só internas, mas na fachada da agência. Para que a fachada ela também auxilie a polícia na investigação e até mesmo um alerta no momento de um eventual assalto, de uma eventual explosão ou arrombamento. Dessas reuniões, saímos com uma série de propostas e houve uma queda no índice de explosões e assaltos em comparação com o ano passado. Uma parte dessa queda a gente atribui ao fato de que muitas agências já estavam explodidas, então você não tinha mais a oportunidade de explodir novamente. Mas realmente houve uma intensificação, a gente precisa reconhecer, por parte da Secretaria de Segurança Pública, tanto na esfera da Polícia Civil, quanto na esfera da Polícia Militar, que acabou desbaratando mais quadrilhas, apreendendo mais explosivos, apreendendo mais armas e tendo uma atuação mais efetiva. Os bancos, depois da pressão do sindicato, aumentaram os investimentos em segurança, que eram em torno de 5% do lucro, e hoje está em torno de 6,5% do lucro, mas nós consideramos ainda insuficiente. Porque se nós analisarmos o que é que os bancos investem em segurança, eles investem prioritariamente na internet, nas transações da internet. E fica a ver navios a proteção nas agências e nos caixas eletrônicos, que é onde amedronta a população. Eu estive em Candial, uma pequena cidade aqui no interior da Bahia, e o Banco do Brasil lá está fechado há muito tempo já. Vai fazer quase um ano. A agência é fechada. E isso prejudica toda a população, a economia local, a feira do município. Os aposentados têm que se deslocar longas distâncias para sacar o dinheiro, até a segurança piora, ele vai ter que sacar, muitos aposentados não estão muito acostumados com o manuseio de cartão eletrônico, então o cidadão vai lá e saca do banco todo o dinheiro, isso é muito perigoso, né, circulando nas estradas com isso, e algumas medidas o sindicato propôs. Por exemplo, por que os bancos não instalam em todos os caixas eletrônicos dispositivos para incinerar ou dilacerar a cédula no momento de uma explosão? É uma medida.
Nós já cobramos isso dos bancos. Eles alegam que o investimento é alto, mas mais alto é o investimento da vida e da proteção das pessoas. Toda a economia é prejudicada e, mais do que isso, o abalo psicológico depois de uma explosão na comunidade é muito grande. Pessoas que desenvolvem doenças psíquicas e não é à toa que os bancários estão entre as categorias que mais adoecem em termos de depressão e síndrome do pânico, resultado de metas abusivas e a pressão no trabalho, mas também pela falta de segurança. Teve um projeto aprovado, acho que tem uns 2, 3 anos na Assembleia Legislativa, falando da segurança dos bancos. Eu não me recordo de quem foi. Você se lembra? Acho que foi o deputado Marcelino Galo, se eu não me engano. O que existe, na verdade, é um projeto. Existem projetos de lei tramitando. Diversos projetos. O sindicato, eu estive, né? Na época o presidente era o Marcelo Nilo, o deputado Marcelo Nilo, eu estive com ele, apresentei uma série de sugestões. Foram aprovadas algumas leis em câmaras municipais. E a gente acredita que essas leis são importantes, a gente defende boa parte delas. Agora é importante que haja um esforço por parte dos bancos para se adequar a normas de segurança mais intensas e também por parte da polícia. E uma coisa importante é que os explosivos, a fiscalização de explosivos no Brasil é competência das Forças Armadas, é do Exército. E o Exército não tem contingente para fazer isso. Então as construtoras, mineradoras que usam esses explosivos e acabam circulando livremente pelas estradas, nós estamos lutando para que o Congresso Nacional aprove um projeto que prevê que a Polícia Rodoviária poderá ter também a competência da fiscalização do tráfico de explosivos, que aí você ganharia um contingente maior de pessoas para fiscalizar. Essa é uma medida que a gente entende importante. O governo federal aprovou algumas medidas e tem fechado agências. Eu acompanhei isso. Procede, de fato? Procede. Por que isso? Qual é o argumento utilizado para isso? Nós estamos vivendo uma reestruturação dos bancos. Os bancos públicos, o governo Temer, ao nosso ver, não tem nenhum compromisso com os bancos públicos, porque os bancos públicos eles foram fortalecidos nos últimos anos. Eu, quando entrei na Caixa Econômica, eu sou concursado da Caixa desde 2004. Quando eu entrei no banco, nós tínhamos na empresa cerca de 60 mil trabalhadores. A empresa aumentou para 100 mil trabalhadores. Cresceu a empresa, aumentou o número de agências. Foram 500 agências inauguradas nos períodos do governo Lula e Dilma. Então a Caixa ela cresceu, o Banco do Brasil também. E o que existe agora é uma tentativa de diminuir os bancos públicos. A troco de quê? Reduzir. O favorecer o privado? Ao nosso ver, sim. Ao nosso ver, o viés é de privatização dos bancos públicos. Porque, na verdade, a Caixa e o Banco do Brasil aumentaram a sua participação no mercado do sistema financeiro. E eles exercem, os bancos públicos exercem, missões importantíssimas para o desenvolvimento do país. Porque eles não têm apenas a lógica do lucro. Eles têm a lógica do desenvolvimento social. Então é por dentro da Caixa que passam os programas de habitação, fiéis, Bolsa Família, seguro-desemprego, saneamento básico. É por dentro do Banco do Brasil que a maior parte do financiamento da agricultura familiar ocorre. Então estas instituições elas cumprem missão importantíssima ao lado do Banco do Nordeste, do BNDES e do Banco da Amazônia. Então, ao nosso ver, são bancos estratégicos para o fortalecimento de um projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse governo não tem compromisso com isso. Tem compromisso, sim, com os interesses dos bancos privados. Não é à toa que a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, apoia as medidas adotadas pelo governo Temer. E aí a gente vai fazendo a conexão de uma coisa com a outra. Nos bancos privados, nós estamos vivendo também uma reestruturação. O Bradesco, o Itaú, estão promovendo demissões, e demissões intensas. E o pior é que a demissão não afeta apenas quem é demitido, afeta todo o conjunto dos colegas, porque todo mundo fica amedrontado, você pode ser a próxima vítima. E esse processo de demissões ele se ampliou. Só para vocês terem ideia, em 2 anos o Bradesco reduziu mais de 10 mil postos de trabalho no país inteiro. Então, além de fechar agências, que estão fechando também, estão diminuindo o número de funcionários e, em compensação, tentando empurrar os clientes para o atendimento digital. Só que hoje eu estive, por exemplo, ainda hoje, né, estive em várias agências bancárias e a gente percebe lotadas, várias fotos aí, e imagens que a gente visitou, fazendo a conversa com os bancários e com os clientes, convocando a nossa mobilização contra essas reformas aí absurdas que o governo Temer quer aprovar. Aquela lei dos 15 minutos, está valendo? É cumprida? Quem fiscaliza? A lei dos 15 minutos foi uma vitória, né? Da nossa categoria, a gente conquistou a lei, o nosso objetivo era forçar os bancos a contratar. Só que o que é que os bancos estão fazendo? Não estão contratando e estão fazendo uma triagem na porta das agências e expulsando os clientes, principalmente os mais pobres, para lotéricas, correspondentes bancários e para caixas eletrônicos. Isso é ilegal. O consumidor tem que denunciar. E quem descumpre a lei dos 15 minutos, o consumidor tem que pegar a senha, provar, autenticando algo no caixa ou mostrando alguma transação com a impressão de uma tela
no computador, que possa demonstrar o horário que ele foi atendido e se passar o tempo dos 15 minutos, ele tem que denunciar, inclusive entrar com ação judicial por danos morais e materiais e denunciar no PROCON e no CODECON. A prefeitura e o governo do estado são responsáveis por essa fiscalização. A gente sabe que o PROCON fez um esforço, depois de várias reuniões conosco, para ampliar a fiscalização, mas ainda é insuficiente. São mais de 1.000 agências no estado. Exato. E você cobrir todas não é fácil. Mas é importante que o consumidor denuncie. Tem um número específico do PROCON que pode ligar para fazer a denúncia, tem um e-mail também. O CODECON, que é o órgão municipal, também tem a tarefa de fiscalizar para a gente poder punir as agências e os bancos que descumprem a lei dos 15 minutos. É importante só mencionar, o bancário e o cliente são vítimas dessa pressão. Porque às vezes eu já vi até casos de cliente arremessar um computador sobre um bancário, como aconteceu em Dias d'Ávila. Certa vez a gente pôde verificar esse tipo de ocorrido. Isso é um absurdo. Clientes e bancários eles têm que andar juntos, porque o inimigo ali, o adversário, não está dentro da agência. O adversário nesse processo é a direção do banco, que precisa exatamente tomar medidas para reduzir o tamanho das filas, contratando mais funcionários, ampliando o número de agências, melhorando os canais de atendimento, para que os clientes possam ser melhor atendidos e os bancários não fiquem adoecendo como estamos, porque a pressão está grande, viu? A taxa de lucro reduziu dos bancos? Veja, o Itaú lucrou ano passado mais de Exato. 20 bilhões de reais. Não justifica. Não justifica nada disso. Aliás, os bancos continuam lucrando muito. Apesar da crise, essa crise ela não atingiu em cheio o sistema financeiro. Vejam que os bancos continuam sendo o setor mais lucrativo da economia nacional há muito tempo. E eles continuam com volumes assim absurdos, né, de taxas de lucratividade. Só que uma coisa é se o banco estivesse lucrando, porque está financiando o desenvolvimento, nós nem ficaríamos contrários, porque eles estariam cumprindo uma missão social. Infelizmente não é isso que está acontecendo. Os bancos estão lucrando em cima de taxa de juros de cartão de crédito de 400% a 500% ao ano, que é o rotativo. Essa mudança do rotativo, que agora você só pode mais uma vez e depois você tem que fazer o financiamento do débito. Os juros continuam absurdos. Os juros continuam absurdos. É melhor essa medida, porque ela mitiga um pouco, ela diminui um pouco, né? Você dificulta que fique uma bola de neve na dívida do cartão de crédito ou do cheque especial, mas ainda consideramos uma medida tímida. Porque o governo, na verdade, é quem indexa a taxa básica de juros da economia. Exato. A taxa Selic, que é o Serviço de Liquidez e Custódia do Banco Central. Essa taxa básica de juros no Brasil é a maior do mundo. Então, quando o próprio governo indexa a sua dívida a uma taxa básica de juros e ele coloca uma dívida estratosférica, isso vira uma referência para o mercado. Então, os bancos acabam jogando exatamente uma taxa absurda, né? É o que a gente chama de spread bancário, que é a diferença entre o que o banco gasta para captar o dinheiro. Então, como é que o banco empresta dinheiro? O banco não tem dinheiro. O banco pega o dinheiro de um correntista que deposita lá numa poupança ou no fundo de investimento e pega o seu dinheiro e empresta para outras pessoas. E aí ele tem um lucro nessa operação. Quando você pergunta assim, o banco tem... Não, o banco tem, na verdade, um ativo. Exato. Ele tem ativo. O banco, ele não tem, assim, um patrimônio imobilizado. Nem as agências são dos bancos. A maioria das agências, elas são alugadas. Porque tem um acordo da Basileia, que é um tratado internacional, que proíbe os bancos de imobilizar o seu patrimônio em determinado percentual. Então, o que é que os bancos fazem? Eles pegam o dinheiro das pessoas que depositam, que fazem investimentos, e emprestam no mercado. Esse empréstimo, a diferença entre o que o banco paga para quem deposita, para quem poupa, e o que o banco cobra de quem pega empréstimo dele, no Brasil é a maior do mundo. O nome disso é spread bancário. Então, por isso que as taxas de lucro dos bancos no Brasil são altíssimas. Esses caras, rapaz, trabalham com a lógica de retirar dinheiro da população, da economia. Por isso que eles estão trabalhando em favor dessas reformas. Porque eles têm interesse em jogar a conta do lado dos mais pobres. Por que está acontecendo todas essas reformas? As reformas estão existindo porque essas agências de classificação de risco, todas essas empresas que avaliam se o Brasil vai ou não ter condições de pagar a sua dívida, elas estão, em geral, a serviço de interesses do sistema financeiro. Tanto é assim que na crise norte-americana de 2008, todas essas agências erraram. Diziam que os Estados Unidos iam bem, não sei o que, veio a crise de 2008. Porque elas estão a serviço desses interesses. Então, quando ela vem aqui no Brasil e diz, Brasil, você não vai ter condições de pagar a sua dívida. Aí exige do governo, mostre que você vai ter condições, faça uma reforma da Previdência para mostrar que você vai economizar dinheiro com a Previdência. Não é para sobrar para segurança, para educação, para saúde, não. É sobrar dinheiro para transferir para os bancos,
para pagar uma dívida pública que o Brasil nunca fez uma auditoria. Portanto, essa luta nossa contra a reforma da Previdência, ela não é só uma luta de defesa dos direitos, é a luta de defesa de um país. O Brasil está sendo detonado com essa reforma, porque a lógica é de retirar direitos sociais e trabalhistas para preservar os interesses do sistema financeiro. E contra isso tudo é que nós precisamos lutar, e a gente conta com vocês no dia 28, na greve geral, que vai mobilizar todas as categorias do país, para dizer ao Temer que ele não vai tocar nos nossos direitos e que nós não vamos aceitar retrocessos no Brasil. Eu queria agradecer mais uma vez ao Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, e até a próxima. Pode se despedir aí. Não, eu que agradeço aqui a oportunidade de te dar a voz e apresentar as opiniões dos trabalhadores. Em geral, esse tipo de opinião não vai passar nas grandes emissoras, mas aqui a gente tem a oportunidade de conversar com vocês e apresentar o outro lado da notícia, o lado daqueles que lutam no dia a dia pelos direitos da maioria da população, especialmente da maioria mais pobre do nosso país. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Um abraço e até a próxima.